Muito boa noite, Ops. Muito boa noite, futuro expert. Será que vocês estão me ouvindo, hein? Estamos aqui começando mais uma. Agora sim, vocês estão me ouvindo bem? Muito boa noite, futuro expert. Estamos começando a nossa 7ª live de aquecimento para nossa imersão Expert 2 em 8. E ao longo dessa semana, nós já conversamos sobre muitos assuntos desse mercado de trabalho, para que você consiga chegar lá no nosso evento preparado e entendendo como é que funciona toda essa logística do mercado de prevenção contra incêndio. Então, a gente já falou aqui sobre por que é que você não deve ter medo da tal burocracia. A gente já falou aqui quanto é que ganha um expert em projetos de prevenção contra incêndio. E aí eu compartilhei quanto é que a gente cobra aqui. Também compartilhei resultados de outros profissionais que já passaram por toda essa trajetória. Nós já falamos aqui quais são as formas de ingressar nesse mercado, as 3 formas. E por que uma delas eu não recomendo? Nós já falamos o que é que todo iniciante precisa saber, que foi o tema da nossa live de aquecimento de hoje pela manhã. E agora eu vou fixar aqui nos comentários o tema da nossa live, 7ª live de aquecimento, que é justamente como você ser contratado mesmo sem experiência. E eu tenho certeza que esse tema de, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas, Milene, eu nunca tive experiência. Milene, eu não estagiei. Meu Deus do céu, quantas vezes você não já pensou, será que vão me contratar mesmo? Mesmo sem eu nunca ter estagiado, mesmo sem eu nunca ter estudado isso na faculdade, será que vão me contratar mesmo? Mesmo sem eu ter experiência nenhuma, estando assim no zero absoluto. Quem já pensou isso? Quem já duvidou? Quem já passou noites em claros? Quem já ficou com esse sentimento de que será que? Mas eu nunca tive experiência, acho que não vão me contratar, não. Quem já passou por esse sentimento vai colocar aí nos comentários #EuJá. Porque você vai sair dessa live de hoje sabendo exatamente quais são as habilidades, quais são as estratégias, qual é o pulo do gato que você precisa ter para que você consiga ser contratado, mesmo que você esteja no absoluto zero. Mesmo que hoje esteja batendo esse medo aí, você, Stephanie, em você, Ariane, mesmo que esteja batendo esse medo, eu vou te ensinar. Então, já pega aí um papel, uma caneta ou um post-it, qualquer coisa, para que você consiga anotar os insights dessa nossa conversa de hoje, porque você vai perder esse medo. E aí, uma coisa eu já quero te dizer, viu? Para a gente começar aqui, ó, alinhando as expectativas. Todo mundo que hoje tem experiência começou do zero. Eu comecei do absoluto zero. Eu não tinha experiência, eu nunca tinha estudado sobre isso na faculdade. Então, assim, eu não era o alecrim dourado de simplesmente ter que ter todas as condições perfeitas para que fosse iniciar. Assim como também você não é o alecrim dourado. Então, isso que você está passando, eu já passei. E todo mundo que atua no mercado, em qualquer área que seja, também já passou. Então, nesse momento, a gente já alinha as expectativas, já coloca a hashtag sem mimimi, você não é diferente de ninguém, todo mundo já passou por esse sentimento, ou está passando, e aí vocês estão colocando aqui, né, estão se identificando. E aí, uma das lives, eu falei para você que existiam 3 formas de você ingressar nesse mercado, e uma dessas formas eu não recomendava, porque é inclusive a mais difícil. Então, eu já quero deixar claro aqui, eu já vou reforçar esse meu posicionamento. Se você está aqui e você quer atuar com os projetos de prevenção contra incêndio, eu não recomendo que você queira atuar nesse mercado CLT. Nem tente. Vão te pedir experiência, vai ter uma lista enorme. Se brincar, vão pedir para você falar inglês, francês, espanhol, japonês, que você tenha tantas ARTs registradas, que você tenha tantos e tantos anos de experiência. Então, tira isso da sua mente. Não é o melhor caminho, e se você perdeu a live que eu falo sobre essas 3 formas
de você iniciar, ficou salva, você vai assistir lá no feed. E nos grupos de WhatsApp a gente também mandou o link da nossa playlist com todas as lives salvas. E é por lá no grupo do WhatsApp, que você vai ter toda a comunicação de receber os materiais da nossa imersão, os projetos, as apostilas. Então é por isso que, primeiro, você precisa estar cadastrado na imersão, você precisa ter se inscrito. E segundo, por isso que você precisa estar lá nos grupos do WhatsApp. E aí, se você ainda não se inscreveu na imersão, quando terminar essa live, você clica no link da bio e se inscreve. Se você não está no grupo do WhatsApp, você manda depois um direct para mim, solicitando o link que eu vou te passar. Então, dentro desse contexto, na nossa live de hoje, você vai entender quais são essas oportunidades que existem para que você consiga ser contratado mesmo sem experiência. Para que você não fique buscando ou utilizando, principalmente isso, utilizando estratégias erradas. E tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje tem 100% a ver com estratégia e tem 100% a ver com o que eu denominei de engenharia de negócios, que foi um método que eu desenvolvi, uma mentoria que eu desenvolvi, que contempla toda essa parte estratégica. O que foi que eu fiz? Ao longo da minha carreira, eu fiquei pensando, por que é que tem cliente que não fechava comigo, mesmo eu cobrando mais barato? Por que é que tinha clientes que simplesmente ignoravam? E da mesma forma, por que é que tinha clientes que fechavam? Então, eu comecei a observar como é que funcionava toda a dinâmica do mercado que eu vivenciava e criei isso que eu chamo de engenharia de negócios, que nada mais é do que as estratégias que eu utilizei no mercado, que funcionaram e as que não funcionaram também. Então, aqui eu já te disse uma estratégia que não funcionou para mim, que provavelmente não vai funcionar para você, que é justamente achar que você deve procurar essa primeira experiência para você ser contratado como CLT. Tira isso da sua cabeça. Pode tirar, porque aqui eu vou te mostrar um outro caminho. Então, o primeiro elemento que você precisa cuidar, que você precisa lapidar, que você precisa ter todo um cuidado e que principalmente você precisa se atentar, porque ele é negligenciado pela maioria dos profissionais, é justamente o seu posicionamento. Milena, o que é que consiste esse tal de posicionamento? Porque eu já ouvi falar nisso, mas eu não consigo visualizar concretamente o que seria o posicionamento. E aí tem gente que acha que o posicionamento é você estar fazendo post nas redes sociais, de você estar gravando vídeo, quando na verdade não é bem isso. O posicionamento consiste na maneira como as pessoas te enxergam, na maneira como os seus possíveis clientes enxergam você. E aí o que é que acontecia com aquela Milena lá de 2018, que sim, conseguiu fechar o seu primeiro contrato, mas depois de uma sucessão de nãos na cara. Hoje é muito fácil olhar e dizer assim, dá para fechar tantos contratos, eu consigo esses resultados. Mas eu não quero que você olhe para mim hoje, eu quero que você olhe comigo para as estratégias que eu utilizei lá atrás, que funcionaram mesmo quando eu não tinha experiência, que funcionaram mesmo quando eu era recém-formada, mesmo quando eu nunca tinha estudado sobre isso, e que isso depois de um tempo foi lapidado. Então, o seu posicionamento tem a ver como as pessoas te enxergam. E aí eu te falei agora que eu levei uma sucessão de não, de sendo ignorada, de não fechando, mesmo cobrando barato. Por quê? Como é que os meus clientes ou os meus possíveis clientes me enxergavam? Essas pessoas me enxergavam e muitas vezes me questionavam se eu era estagiária, se eu tinha feito engenharia mesmo, se eu sabia daquilo que eu estava me propondo a fazer. Então, gerava uma desconfiança, porque o meu posicionamento refletia isso. E esse tal de posicionamento está 100% alinhado não só com a maneira como você fala, mas também a maneira como você se comporta e a maneira como você se veste. E adivinha só como é que eu me vestia? Como é que você tem se vestido hoje nos ambientes que você frequenta? Seja no seu trabalho, se você é CLT, seja na faculdade, se você ainda está na faculdade, seja nos cursos que você faz.
seja nas reuniões com os clientes que você tem, seja no círculo social que você frequenta. Como é que você tem se vestido? Como é que você tem se comportado? Porque sim, minha gente, pode parecer besteira, pode parecer exagero, mas a sua imagem, ela vende. A sua imagem, ela te abre portas. E aí eu lembro do dia que eu cheguei em casa, assim, bem chateada, depois de ter sido questionada após uma reunião com um cliente, se eu realmente tinha feito engenharia, se eu sabia daquilo que eu estava fazendo. E eu relatei essa minha frustração para minha mãe. Ela olhou assim para minha cara e falou: minha filha, mas veja bem, olhe como você se veste. Se eu estivesse no lugar do seu cliente, eu também ia questionar. Eu também ia achar que você não sabia, eu também ia achar que você era nova demais, eu também ia achar que você poderia ser a estagiária, porque a sua imagem remete a isso. E aí eu te pergunto, como é que você tem se vestido hoje? Como é que você tem se apresentado hoje para essas pessoas? Como? Para o seu círculo social. Porque sabe o que é que eu usava? Eu usava uma calça jeans skinny, uma blusinha básica, e era básica mesmo, dessas assim que eu comprava no supermercado, que era R$12,99. Ó, minha mãe acabou de entrar na live. E eu acabei de contar a história que ela fez comigo. Eu usava essas blusinhas básicas, eu não usava acessórios, eu não cuidava, não estava sempre arrumada. Então, tudo isso influencia. Então, eu usava uma camisetinha básica mesmo, que era R$12,99, uma calça jeans skinny, uma rasteira ou uma sapatilha. E só. Então, é o que eu chamo hoje do combo adolescente. É o que eu chamo hoje do combo adolescente. E se você já me acompanha, você está sempre vendo os meus stories, eu sempre gosto de postar lá o look do dia. Hoje, por exemplo, eu não uso mais calça jeans, eu uso uma calça de alfaiataria. Eu não uso mais uma sapatilha, uma rasteira, eu uso uma sandália com saltinho elevado. Não um salto alto, mas um saltinho. E aí isso melhora a sua postura, melhora a sua confiança, coloca uns acessórios e isso vale para os homens também. Homens, eu já cansei de ver colegas meus que, pelo amor de Deus, não é porque você é engenheiro que você vai simplesmente tá andando com a calça desbotada. Não, porque eu vou passar na obra e obra suja a roupa. Isso que eles me dizem. E aí eu vou estragar minhas roupas, Milena? Eu não vou estragar suas roupas. Eu digo, você vai sim. Você crie vergonha na sua cara e você ande como tal. Você ande como engenheiro que você é. Você vai ser confundido com o peão? Ou até o peão vai estar mais arrumado que você? Pelo amor de Deus. Então, a sua imagem fala muito sobre você. E aí, dentro desse sentido, acredite ou não, só o fato de mudar a minha imagem fez com que eu conseguisse ganhar mais. Porque passava mais segurança para o cliente, causava uma boa impressão. E eu não tinha que passar por todas aquelas barreiras de provar que eu tinha feito engenharia, que eu sabia do que eu estava falando, que eu não era estagiária, que eu não tinha experiência. Então, só o fato de ter alinhado a imagem já possibilitou que tudo isso fosse superado e que você já causasse uma boa primeira impressão. Porque quando você está com a sua imagem alinhada, com esse posicionamento alinhado, cara, o cliente ele não pergunta quantas aprovações você fez, não pede seu currículo, não quer saber quais foram os outros estabelecimentos que você já regularizou, ele não pede o seu histórico. Só que tem um detalhe dentro desse primeiro aspecto, que é o posicionamento. Não adianta você cuidar da sua imagem, não adianta, e você querer fazer o seu cliente de cobaia. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não dá para você querer ser contratado sem experiência. Preste atenção nisso aqui. Não dá para você querer ser contratado sem experiência e fazer o seu cliente de cobaia. Ou seja, se você for esperar o seu cliente aparecer para você se capacitar, para você entender como é que funciona, para você entender como são as exigências aí no seu estado, o que é que o Corpo de Bombeiros pede, cara, você for esperar aparecer o seu primeiro cliente para você se capacitar, você pode estar com a imagem mais alinhada possível, você não vai passar segurança para esse cliente. Você não vai passar segurança para esse cliente. Não passando segurança, ele não vai fechar com você. Então, muitas vezes, as pessoas querem inverter a ordem. Querem primeiro aprender como é que se capta esse cliente, para só depois ir aprender a fazer as coisas. Aí, o que é que acontece? Fica inseguro,
com medo do cliente fazer uma pergunta e não saber responder, fica com medo de cobrar e achar que está cobrando caro demais, e aí cobra barato demais e depois sente que está pagando para trabalhar. Então, olha como é importante você se atentar a essa ordem. Sim, primeiro, cuidar da sua imagem, do seu posicionamento, para que você passe uma boa impressão. Segundo, não fazer o seu cliente de cobaia. Milena, então como é que eu vou passar dessa barreira de não fazer o meu cliente de cobaia e de me sentir seguro ao falar sobre o assunto? Primeira coisa, lá na imersão Expert 2 em 8, você vai aprender comigo na prática quais são os serviços, quais são as exigências, como é que se elabora o projeto, qual é o caminho que você vai percorrer para sair do zero absoluto até conseguir faturar no mínimo uns 2.000 em até 8 horas. Então, isso já vai te dar uma clareza, isso já vai te dar um direcionamento. E aí tem uma técnica que eu recomendo que vocês façam, inclusive com o projeto que a gente vai desenvolver lá juntos, ou seja, você estando lá no nosso grupo do WhatsApp, você vai receber o projeto, você vai receber a apostila, você vai receber os detalhamentos de projeto. Então, a técnica que eu utilizei era baseada nisso. Nisso o quê? Pegar um projeto fictício, então, você que vai participar da imersão, você não vai ter desculpa para não ter um projeto, porque eu vou te disponibilizar. E aí, esse projeto, eu denomino ele de Projeto Gasparzinho. É um projeto que não é real, não é um cliente real, mas é um projeto que você faz justamente para que você consiga treinar em, por exemplo, quanto tempo você elabora, quais são as dificuldades que você sente ao fazer esse projeto, quais são as exigências, como é que funciona todo esse trâmite, se você se sente confortável, se você acha que precisa estudar mais. Então, isso serve para que você não faça o seu cliente de cobaia e que você consiga passar essa segurança para ele. Tá fazendo sentido isso que a gente está conversando até agora? Porque se tá fazendo sentido, você vai colocar o nosso emoji oficial, que é o que eu chamo de quando a nossa mente começa a explodir, quando a gente começa a entender, eu digo que é hashtag explodiu a mente. E esse é o nosso emoji oficial. Então, se tá fazendo sentido isso que a gente tá conversando aqui agora, você vai mandar esse emoji, tá? Você vai mandar esse emoji. E pegando esse gancho do que a gente tá conversando, isso tem tudo a ver com um dos princípios que eu defendo fortemente, que é, não basta você ser bom tecnicamente, você tem que parecer que é bom. Então, o ser bom tecnicamente é você se capacitar para atender esse cliente, e você parecer ser bom é você cuidar do seu posicionamento, cuidar da sua imagem. Da mesma forma que não basta somente você parecer ser bom, você tem que ser bom. Então, tudo isso alinhado faz com que, mesmo que você nunca tenha atuado na área, você consiga passar essa segurança para o cliente e ele nem sequer vai te questionar se você tem experiência, se você não tem. É uma questão de você ser estratégico. E nessa questão de você ser estratégico, você passa a compreender algo que a sua concorrência não compreende. Eu vou falar para você agora. Que é o que faz, mesmo você sendo iniciante, você ser contratado e a sua concorrência não. Inclusive, fiquei muito feliz hoje, o meu aluno Ari, eu não sei se ele está por aqui, tem menos de 2 meses que ele começou a aplicar lá o método EPC, ele fechou 2 contratos. Aí eu falei assim, poxa, você acha... ele colocou assim, depois de tanto tempo, eu disse, 2 meses, você acha muito tempo? Ou melhor, menos de 2 meses você acha tanto tempo assim? Aí ele falou, Milena, é que eu sou muito ansioso, eu já não aguentava mais, eu estava agoniado querendo fechar contrato, e aí fechou logo 2 contratos de uma vez, mesmo sendo iniciante, mesmo nunca tendo atuado nessa área. Então, assim, quando você alinha o conhecimento técnico com o conhecimento estratégico, não tem como você não ter resultado. E aí eu vou te abrir aqui uma estratégia que a sua concorrência não faz, tá? A sua concorrência não faz e que vai ser aquele momento de virada de chave. Muitas vezes, quando os profissionais são procurados para mandar uma proposta de um serviço, entende-se que, por exemplo, no caso do projeto de prevenção contra incêndio, entende que é somente o projeto e manda uma proposta somente relacionada àquele projeto. E aí diz assim, ó, segue proposta
Aguarda o retorno. Quantas vezes você já fez isso e quantas vezes você já foi ignorado? Eu diria que algumas vezes, porque eu era a pessoa que eu fazia isso e que eu também fui ignorada. Então, tem algo que eu aprendi, que eu ensino para os meus alunos, que é o seguinte, cara, você não vende um projeto. Mesmo quando você não tem experiência, você vende para o seu cliente a solução do problema dele. Então, é simplesmente, olha a diferença de você oferecer um projeto e a diferença de você oferecer, ó, você não vai precisar se preocupar com nada. Eu vou resolver tudo para você, daí eu vou fazer o projeto, eu vou dar a entrada, eu vou acompanhar todo o processo no Corpo de Bombeiros. Quando estiver tudo ok, não se preocupe, que eu vou te orientar do que é que você vai precisar comprar, onde é que você vai instalar. Eu vou te orientar sobre como é que funciona a vistoria do bombeiro, quando tem, né? Quando não tem. Eu vou aí fazer a vistoria para ver se está tudo certo, se não passou nenhum detalhe. Então, olha a diferença de quem sabe gerar valor, de quem manda somente uma proposta com um preço e diz assim, aguardo o retorno. E você concorda que esse seu posicionamento, essa maneira de você lidar com o cliente não tem nada a ver com você ter anos de experiência ou não? Tem a ver com você ter virado uma chave e você dominar sobre estratégia? É isso que eu chamo de engenharia de negócios. É isso que eu chamo de engenharia de negócios. Então, cara, dá para você ser contratado mesmo sem experiência quando você aplica essas estratégias. E se você chegar e falar assim para mim, ah, Milena, mas eu tenho medo, eu me sinto muito inseguro. Quanto tempo você vai continuar perdendo com essa história de medo? Primeiro você tem que colocar em prática isso que eu estou te ensinando. Alinhar o seu posicionamento, participar lá da imersão, fazer o projeto junto comigo, treinar esse projeto. O medo vem daquilo que você não conhece. O medo vem daquilo que você não conhece. Então, tem um outro fator que está totalmente ligado a isso que a gente conversou agora, que é você conseguir gerar valor para esse cliente. Quando você se posiciona dessa maneira que a gente está comentando aqui, ó, não é somente um projeto, eu vou fazer todo esse serviço aqui para você. Você não vai ter dor de cabeça, eu vou te entregar o seu certificado para você em mãos, pode ficar despreocupado. Você deixa de se tornar uma opção para o seu cliente e você passa a se tornar a melhor opção para ele. É justamente por isso que mesmo sem experiência, mesmo começando do zero, os experts, eles conseguem cobrar no mínimo R$2.000 e elaborar isso em até 8 horas e o cliente nem questionar o preço. Então, você tem que anotar aí, ó, aprender a gerar valor. Gerar valor é o que vai te diferenciar da suposta concorrência. O gerar valor é você chegar para o seu cliente e você dizer o que é que você vai fazer, como é que vai fazer, que ele não precisa se preocupar. O gerar valor é você saber apresentar a sua proposta. Sabe como é que eu fazia a minha proposta no começo? Era um documento no Word. E aí eu mesmo criei lá no Canva uma logo. Eu ainda uso essa logo até hoje. Então colocava lá. Eu colocava assim, ó. A fulano de tal, o nome do cliente. Daí embaixo eu colocava projeto de prevenção contra incêndio, R$2.000. Prazo para dar entrada do Corpo de Bombeiros, 10 dias úteis. Formas de pagamento, 50% na contratação, 50% ao ser emitido a licença. Validade da proposta, 10 dias. E assinava. Era isso, era no Word, essa era a minha proposta. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Olha se faz sentido. Como é que você elabora a sua proposta? É assim? Ou você nunca elaborou uma proposta? Porque se você elabora assim, ou se você nunca elaborou, você está no lugar certo. Porque o que eu vou te falar agora também vai fazer você ser contratado, mesmo sem experiência. Me faz lembrar quando eu vou em restaurante. Olha a linha de raciocínio, vê se faz sentido. Tem restaurante que tem um cardápio e é aquele cardápio só escrito. E aí você fica tentando imaginar como é o prato, qual vai ser o melhor, qual é o que você vai gostar mais. Tem restaurante que esse é o que eu mais detesto, que é o cardápio no QR Code. Aí você aponta a tela do seu celular, a câmera, aí você abre aquele cardápio, às vezes é todo desconfigurado. É uma bagunça, não tem uma imagem, aí você procura uma coisa, tá na outra página, é uma letra que não dá para você entender direito. E tem um terceiro tipo de restaurante,
que tem uns cardápios que eles são ilustrados, que daí ele traz aquela imagem bem bonita do prato, e o seu olho já bate naquilo e diz assim, eu quero esse. Eu quero esse. Semelhante acontece quando você elabora uma proposta, que eu chamo uma proposta que vende, que é totalmente diferente dessa que eu te falei que eu elaborava e que por muitas vezes eu fui ignorada. Então, o que seria essa proposta que vende, que vai passar também essa segurança, essa confiança, essa questão assim, caramba, Tina, Charlie, Bruna, essa galera que sabe o que está fazendo, essa galera que é profissional. É uma proposta que, por exemplo, você pode ver no Canva, tem vários modelos de propostas gratuitos que você só faz editar. E aí você coloca uma imagem que remete ao Corpo de Bombeiros, você coloca a importância desse serviço, você coloca, com o passar do tempo que você for tendo experiências, você vai colocando lá o seu portfólio, os clientes que você já atendeu. Então, você coloca uma foto sua, remetendo a alguma área da área de projetos de prevenção contra incêndio. Quando eu comecei, sabe o que foi que eu fiz? Eu não tinha foto de estúdio. Eu não tinha, por exemplo, experiências com outros clientes. Mas daí o que foi que eu fiz? Eu disse assim, minha mãe, vamos aqui, você vai aqui comigo. Me arrumei toda, fui lá no estacionamento de um supermercado. Tinha uns extintores, umas placas assim num pilar. Daí eu disse, faz uma foto minha aqui. Daí minha mãe fez a minha foto e eu comecei a utilizar essas fotos para colocar nas minhas propostas do Canva. O que é o Canva? O Canva é um site onde existem modelos de várias artes. Tem modelo para você fazer proposta comercial, tem modelo de cartão de visita, tem modelo de post do Instagram. Então, se você colocar no Google Canva, você vai ser redirecionado a esse site. E nesses modelos que tem lá de propostas, tem já os espaços para você inserir foto, os espaços para você colocar o texto. Então, é basicamente editar. Então, olha a diferença da proposta que eu fazia no Word, que eu era ignorada, que o cliente ficava chorando desconto, por uma proposta onde eu saio colocando a importância daquele serviço, onde eu saio descrevendo exatamente quais são as obrigações, que é elaborar o projeto, dar entrada no Corpo de Bombeiros, acompanhar toda essa tramitação, fazer a vistoria, orientar o cliente. Aí tem a sua foto lá, mesmo que seja uma foto como eu fiz no estacionamento do supermercado, que pegava assim ao fundo as medidas de prevenção contra incêndio, que já remete que você tem uma experiência, que você é uma autoridade no assunto. E aí o detalhe é que, cara, o serviço que eu iria prestar apresentando aquela proposta que eu fazia no início e o serviço que eu iria prestar elaborando essa proposta com essas técnicas que eu estou mostrando aqui para vocês, era basicamente o mesmo. O que é que está mudando? Somente o posicionamento, somente a maneira como o meu cliente consegue perceber o valor. Então, concorda que tudo isso que a gente está conversando aqui hoje dá para você fazer, dá para você aplicar, mesmo que você não tenha experiência? E sabe qual é a grande virada de chave que você tem que ter? Não ganha mais, não fecha mais contrato quem está mais tempo no mercado. Não é, isso não é verdade. Porque se fosse assim, com 2 anos que eu estava formada, eu não teria tido os resultados que eu tive antes da pandemia, lá em 2019. Não teria. O que faz você conseguir fechar contrato, o que faz você ser contratado mesmo sem experiência, é o seu posicionamento. É você ser bom tecnicamente, você parecer ser bom. E lá na imersão, o que é que vocês vão aprender? Na aula 1, vocês vão aprender quais são os tipos de serviço. Ou seja, você vai ter clareza de, primeiro, enxergar quais são as oportunidades existentes. Porque tem muita gente que fica assim, como é que eu vou captar clientes? Como é que eu vou enxergar esses clientes? Então, lá na aula 1, eu vou te mostrar porque essa é a maior demanda do mercado. Quais são os serviços que você pode estar prestando. E aí você já vai fazer assim, ó, explodiu a mente. E lá na aula 2, você vai se capacitar comigo. Lembra que eu te falei aqui? Não basta você ser bom tecnicamente, você tem que parecer ser. Assim como você não pode fazer o seu cliente de cobaia. Então, justamente para você não fazer o seu cliente de cobaia,
para você se sentir seguro. Eu vou pegar na sua mão e a gente vai elaborar um projeto juntos. E na terceira aula, Milena, na terceira aula eu vou te levar aqui do zero e vou te mostrar todo o caminho através de 6 passos. O que é que você tem que fazer para, mesmo sendo iniciante, conseguir fechar os seus primeiros contratos. Então, é justamente por isso que você tem que se cadastrar lá no link que está na minha bio. E tem um detalhe, tá? A partir de segunda-feira, as nossas aulas, os nossos encontros não vão ser mais aqui no Instagram. Isso vai ser exclusivo para quem está inscrito na imersão. Então, você precisa se inscrever e entrar para o grupo do WhatsApp para que você receba as apostilas, para que você receba os projetos, para que você receba todos os memoriais, todos os documentos. E tem um detalhe, amanhã, 6h30 da manhã, eu vou entrar ao vivo aqui novamente para te explicar quais são os erros que você não pode cometer. Porque, veja bem, eu já falei quais são as formas de você ingressar, já te falei o que é que o iniciante precisa saber, já te expliquei aqui como você vai ser contratado mesmo sem experiência, já te falei como é que se lida com a tal burocracia que algumas pessoas dizem que tem, que eu não acredito. Já te falei quais são as ferramentas necessárias e amanhã é o nosso último dia de live de aquecimento e a gente vai fechar com chave de ouro com quais são os erros que você não pode cometer e quais são as vantagens de atuar nesse mercado. Então, eu vou estar te esperando amanhã, 6h30 da manhã, para te falar quais são os erros para você não cometer. E amanhã, às 8 horas da noite, aqui no Instagram, para você aprender quais são as vantagens de você atuar nesse mercado. Dito tudo isso, te espero amanhã. Tchauzinho!